Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, que diz assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nós percebemos que a grande ambição do discípulo é ser igual a Jesus, é ser igual ao Mestre. O seguidor de Jesus, ele quer ser igual a Jesus. Na verdade, o grande desejo do coração de um aprendiz pulsa ali uma vontade de ultrapassar o seu mestre, de ser melhor do que ele. Mas não são todos os mestres que gostam dessa realidade. A maioria dos mestres, especialmente no contexto religioso, parece desejar que seus discípulos permaneçam infantilizados, fragilizados e dependentes, sempre precisando deles, sempre debaixo da sua cobertura, sua orientação ou palavra profética e de revelação. Isso é terrível porque no meio evangélico, no meio religioso, existe muitos ciúmes, não é? Infelizmente. Eu provei disso daí. Pude perceber que enquanto você se destaca falando de Jesus, e se destaca porque as pessoas estão sedentas, outros que talvez não tiveram o mesmo destaque, eles começam a minar você por trás, falando, fofocando, causando intrigas, disseminando fofocas. E infelizmente isso acontece no meio religioso. Não só no meio ministerial, mas em qualquer outro meio isso existe, ok? Mas nós estamos falando aqui dos mestres que têm os seus discípulos, que têm aquelas pessoas que estão discipulando. No entanto, eles não podem ser maiores do que eles, porque senão existe ali uma ação contra o discípulo. Os mestres religiosos, de modo geral, eles não gostam de conduzir pessoas a essa maturidade. Eles não gostam de pessoas que pensem ou que pensam com a própria cabeça e andam com as próprias pernas. Eles querem que as pessoas e os seus discípulos sejam dependentes dela. A partir do momento que elas não são mais, ele sente que perdeu. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Jesus ele é um mestre diferente. Porque o grande desejo de Jesus é se multiplicar através dos seus discípulos. Quando Jesus chama esses discípulos entre os homens comuns, sabe que primeiro eles serão aprendizes, depois imitadores, e aos poucos serão transformados, até que ele mesmo comece a viver neles e se manifestar por meio deles. Então, o objetivo de Jesus é se multiplicar através de nós, é ser com que eu, Lucas, seja uma extensão dele para as pessoas que não o conhecem, mas que vão ter contato comigo. Então eu preciso parecer com Jesus. Então o grande desejo dele é se multiplicar através dos seus discípulos. Na verdade, esse é um desejo de Deus. O apóstolo Paulo, ele ensina que o propósito de Deus é transformar cada ser humano à imagem do seu Filho Jesus. Deus também quer multiplicar filhos e filhas à sua imagem e semelhança. E então parece para nós que Deus não se concentra em ter apenas um filho. Ele quer muitos, de modo que Jesus seja apenas o primeiro entre muitos irmãos. Que privilégio que nós temos de sermos chamados
para o povo de Deus, para sermos discípulos de Deus, para sermos imitadores de Jesus. Ele nos chama de filho. E assim nós podemos levar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu carinho, a sua bondade para outras pessoas. É por isso que ele pede: pareçam-se comigo. Eu quero me multiplicar através da vida de vocês. E isso nos faz refletir e tomar e ficar naquela situação de tomada de decisão. Eu vou deixar Jesus se multiplicar através de mim? Eu vou realmente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para que eu pareça com Jesus, para que o meu sorriso, olhar, ações, minha vida, as pessoas vejam Jesus através de todas elas? Fica a reflexão, que você possa tomar a melhor decisão possível ao lado de Cristo e que Deus nos abençoe.